Agora, mais uma vez, boa noite. Vamos para Apocalipse, capítulo 7. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. E hoje é o último verso do capítulo, verso 17. Uma série com 3 mensagens. Tá? E hoje a gente termina com as ações do Senhor Jesus e de Deus Pai. O texto nos diz o seguinte, Apocalipse capítulo 7, verso 17, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Eterno Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor, ó Pai, é um Deus cuidadoso, um Deus que cuida de todas as nossas necessidades, ó Pai. Sabemos, ó Santo Pai, que nós falhamos, mas queremos reconhecer que somos ovelhas, ó Pai. Precisamos de um pastor para cuidar de nós, e queremos reconhecer isso perante o Senhor. Lembrando, ó Pai Santo, sempre do teu grande amor, da tua graça e da tua misericórdia para conosco, e te louvando por causa disso, ó Pai. Perdoa-nos, ajuda-nos, para que a gente possa sempre, ó Pai, estar mais perto da tua vontade e com um relacionamento bem íntimo com o Senhor, ó Pai, ao ponto de sempre ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, agora a gente vai concluir então, o capítulo com a remoção, a remoção a gente estudou na semana passada, o motivo da remoção de todo o sofrimento, porque o texto que a gente leu hoje começa com porquê. Então, quando nós olhamos tudo o que está escrito lá, e veja que se existem afirmações lá em cima que nos interessam, aí o texto, aquele que escreveu, o Santo Espírito que inspirou quem escreveu, quer trazer para nós o motivo. E ele diz, por que o Cordeiro? E diz o que o Cordeiro fará. E Deus, e diz o que Deus fará. É por causa disso que o sofrimento ele pode ser removido. Verso 16, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele. Então, este povo que está diante do Cordeiro, como fala o verso 15, por isso estão diante do Cordeiro. Este povo, no final, dele vai ser tirado todo o sofrimento. Este povo que está diante do Cordeiro, que o serve para sempre. Esse povo que está diante do Cordeiro, diante do trono, que serve para todo sempre, e tem a sombra do Senhor sobre ele, é o povo que não vai ter mais sofrimento. Por quê? Porque o Cordeiro lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Porque Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Muito bem. Vamos lembrar de uma coisa. Aqui é o céu. Aqui já estamos novos céus e nova terra. Não podemos ler o livro de Apocalipse na sequência. É claro que existem coisas que são sequenciais. É óbvio, né? Se a gente está lendo primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, é claro que isso aí é sequência. Então os eventos têm sequência. O que eu estou dizendo é que a gente não pode ler o livro de Apocalipse de forma sequencial. O que é esse capítulo 7? É o céu, irmãos. É o céu. Nós temos as pessoas seladas aqui, do 1 ao 8, que vão passar pela tribulação. E aí, a Bíblia está falando para nós que no futuro, novos céus e nova terra, eles estarão diante do trono. No futuro, novos céus e nova terra, os servirão de dia e de noite. No futuro, novos céus e nova terra, a sombra do Onipotente vai nos cobrir de uma vez por todas. No futuro, nos céus e nova terra, a gente não vai ter mais fome nem sede. No futuro, o sol não vai nos incomodar mais. Por quê? Por causa do Cordeiro e por causa de Deus. E a gente não pode esquecer, versos de 1 ao 7, os selados, muito bem, mas, versos de 9 a 12, depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro,
trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e todos os anjos estavam, ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. São os selados do Senhor. É claro que em algum momento João vai perguntar quem são esses, são aqueles que vieram da grande tribulação. A gente tem que lembrar, os salvos estarão lá. Novos céus e nova terra. Bom, precisamos também ficar atentos. A gente olha para o capítulo 7, de 9 a 12, a gente tem que ter convicção que é o céu, porque nessa terra não é possível que isso aconteça. Nem mesmo no milênio é possível que isso aqui aconteça. Para isso acontecer, nós precisamos estar de uma vez por todos os salvos, de todos os tempos, glorificados e servindo ao Senhor para todo sempre. Eu vou falar no final, quando chegar eu pretendo falar, na verdade, né? Que Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Eu vou dizer, mas eu quero já adiantar. Não é possível nem no milênio que Deus limpe dos olhos toda lágrima. Vamos sempre lembrar disso. Pegue sempre esse exemplo e guarde pelo menos esse. Crianças de 100 anos morrerão no milênio. Então, se é possível viver tanto tempo numa terra já modificada, não esqueça do capítulo 65 de Isaías, a terra já modificada. Mesmo assim, ter choro porque as crianças vão morrer de 100 anos, é porque mesmo num nível menor, mesmo que seja a influência seja bem menor, mesmo assim o pecado vai nos afetar. E no final do milênio, o diabo será solto e ele vai enganar as nações, para aí sim o Senhor Jesus destruí-lo de uma vez por todas. Quando eu digo destruí-lo, não é acabar com ele para todo sempre, não é isso que eu estou falando. Ele vai ser lançado no lago de fogo, mas destruí-lo, que eu estou dizendo, nunca mais nós vamos ter nenhum problema com tentação, nem coisa parecida, porque ele vai ser lançado no lago de fogo, depois do milênio. Muito bem, capítulo 7 é o céu, tá? Muito bem, a Bíblia está falando para nós sobre o Senhor Jesus, na parte A do versículo. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas. Então, vamos começar, irmãos, com a imagem. Nós temos a imagem de um cordeiro aqui que apacenta. Interessante, né? Mas vamos olhar um pouco esse cordeiro com a imagem que nos é entregue no capítulo 5, rapidamente. Na verdade, uma justa posição entre duas imagens. Vamos lá. Capítulo 5 de Apocalipse, por favor. Nós vamos ler os versos 5 e 6, a gente fica surpreendido. Por quê? Olha só. E disse-me um dos anciãos, verso 5 do capítulo 5, não chores, eis aqui, o que está escrito na sua Bíblia? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um leão. Não, um cordeiro. Um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados de toda a terra. Está vendo? Então existe uma inversão aqui. Aqui a gente tem uma justa posição de duas imagens, que o leão, ele é cordeiro. E o cordeiro é leão. Então, em alguns momentos, o Senhor Jesus, ele representa o Messias de Israel, percebeu? Ele é o leão da tribo de Judá. E no verso depois, ele é o cordeiro pascal. Este é o Senhor Jesus. E agora a gente caminha pelas Escrituras, porque é o seguinte, se você percebeu, no verso 5 do capítulo 5, vai falar sobre a abertura dos livros. Então os selos serão abertos no capítulo 6. Chega no capítulo 7, nós estamos selados, para passar pela tribulação,
versos de 9 a 14, estamos prontos para passar pela tribulação, e logo depois disso, o que acontece? Ele se torna pastor. Uma inversão de posição. O leão, que tem que representar a tribo de Judá, vira o cordeiro pascal, e agora o cordeiro vira pastor. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo no verso 7, que verso 17, o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. O cordeiro que está no meio do trono lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. Então agora houve uma inversão. Isso acontece nas Escrituras, quando a gente vai falar do Senhor Jesus. Irmão, é só você pensar. O Senhor Jesus, ele foi servo e Senhor ao mesmo tempo. Ele vem servir nessa terra e continuar sendo Senhor. Entendeu? Então essas inversões, você pode procurar outro. Talvez você procure, vamos imaginar, o Deus amoroso e o Deus que é a justiça? Pode. Ele é completo. E todas as imagens que são necessárias para que a gente entenda o que Ele fez por nós, o que Ele faz e o que Ele fará, a Bíblia simplesmente aponta para nós. E aqui a gente está vendo um cordeiro que é pastor. É isso que você tem que pensar, aquele que morreu por você na cruz. Bom, vamos lá. Se a gente for para o Antigo Testamento, a gente vai ver o Senhor Deus pastoreando. Se eu pedir para você, se eu pedisse aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas lembrariam de um texto. Certo? Se eu pedir, me fale um texto que o Senhor Deus, né, é mostrado como pastor. Que texto você falaria? Isso aí tem que falar esse. Tem coisa mais maravilhosa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte também. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pega esse texto, você vai lembrar dele. Você sabe de cor, você sabe parte dele de cor. É assim, é o Senhor Deus nos pastoreando. Mas você vai olhar para as Escrituras e vai perceber que o Senhor Deus a Bíblia sempre traz essa figura do nosso Deus. Por exemplo, Isaías, vamos lá. Vamos pegar mais 2 textos aqui. Isaías. Vamos para o capítulo 40. Vamos lá, verso 10. Eis que o Senhor virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. É lindo isso aqui, né? Eu acho bonita essa parte final. Que até o cuidado com aquelas que não têm tanta força quanto os outros, porque estão ainda amamentando, ele fala que vai guiá-las de uma forma diferente. É isso que Deus fazia. Eu estou falando fazia por causa do Antigo Testamento, mas você está percebendo que ele fazia, ele faz e ele fará. Ele fazia com o povo dele. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 49, vai ser também uma declaração muito linda em relação ao nosso Deus. Vamos lá para Gênesis 49, no verso 24. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. É assim que o Senhor Deus, ele tratava o seu povo Israel no Antigo Testamento como um pastor. Nós olhamos o que o Salmo 23 fala sobre o pastor, né? A gente gosta muito da parte, guia-me pelas veredas da justiça, né? A gente quer ir para águas tranquilas, a gente quer ir para verdes pastos. A gente só não pode esquecer que a vara do Senhor e o cajado dele nos consolam, tá? Vocês, por favor, quando for pensar nisso, eu sei que é bom, é gostoso, habitarei na casa do Senhor por longos dias,
Essas coisas são todas boas. Mas não, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Tem mais coisa boa do que coisa que machuca a gente. Mas a vara do Senhor e o cajado dele nos consolam. Tá bom? Então é aquele negócio. Se uma ovelha precisar dar uma saidinha pela própria mente dela, talvez o pastor tenha que buscá-la e com o seu cajado colocá-la no meio do grupo. Você já viu um pastor fazendo isso? Talvez um dia você veja uma cena de um pastor pegando uma ovelha que está longe dele e jogando aqui no meio. Ou uma ovelha que está desobediente e levar um cutucão do Senhor. O Senhor pastoreou o seu povo. O Senhor pastoreia o seu povo. O Senhor pastoreará o seu povo. É isso que a Bíblia está nos ensinando em relação ao Senhor. Porque agora nós estamos no Antigo Testamento e agora vamos para o Novo Testamento. É mais fácil ainda olhar o Senhor Jesus como pastor. A figura dele pastoreando a gente e querendo pastorear e olhando para o povo como ovelha é muito abundante no Novo Testamento. Nos evangelhos, né? Vamos pensar nos evangelhos primeiro. É muito abundante. O Senhor Jesus, ele quis vir para essa terra e ele tinha ovelhas perdidas. O Senhor Jesus olhou para pessoas e falou para eles são como ovelhas que não têm pastor, e chorou. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Esse é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus cuidando do seu povo e querendo cuidar daqueles que ainda iam ser seu povo. Esta é a ideia do Senhor Jesus como pastor, e esse também é o objetivo dele como pastor: pastorear. Então vamos para alguns textos agora no Novo Testamento, para a gente juntar com os textos do Velho Testamento que a gente acabou de ler, e depois do Apocalipse, e olhar a figura do Senhor Jesus, e é claro, do nosso Deus, como pastor. Vamos, claro, o texto clássico, João 10, primeiro verso 3, depois os versos 10 e 11. João, capítulo 10, verso 3. Veja só, irmãos. A este quem? O pastor. O porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ouvem a voz de quem? Do pastor. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. É isso que nós estamos vendo aqui nesse texto. Verso 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verso 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Irmãos, esses textos, eles são maravilhosos, porque é o seguinte: quem dá vida, por exemplo, é a ovelha, não o pastor. Mas só que existe inversão de papel. O Senhor Jesus, em alguns momentos ele é chamado de cordeiro, outras vezes ele é chamado de pastor. Esse é o pastor que dá vida pelas ovelhas. Este é o pastor que, quando chega no livro de Apocalipse, capítulo 17, verso 7, a gente vê um cordeiro pastoreando. Este é o pastor que no verso 14, a Bíblia está dizendo para nós que ele é conhecido de suas ovelhas. Meu irmão, minha irmã, por favor, sempre lembre desse tipo de texto, né? Para que ele possa fazer com que a gente ouça realmente a voz do nosso Deus. Nós temos uma briga enorme dentro de nós, porque ainda habita o pecado na gente. Ainda tem velho homem na gente. Então, é uma guerra tremenda que existe dentro de nós. Por outro lado, nós temos o Santo Espírito que nos guia, olha, em toda a verdade, toda a justiça, todo o juízo. A gente tem isso. A gente tem o Santo Espírito lutando contra a nossa carne, né? E a Bíblia diz que esses dois, eles se opõem um ao outro, para que a gente não faça o que a gente quer. Vamos ouvir a voz do nosso pastor. E agora, quando eu estou falando, não do nosso pastor, o pastor Viana, não é isso? Vocês não estão entendendo. O nosso pastor, o Senhor Jesus. O verso 14 de João 10 está falando para nós que ele conhece suas ovelhas, e as suas ovelhas também o conhecem. Verso 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido. Então nós precisamos conhecer o Senhor Jesus, sua vontade. Nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos estar na vontade dele. E a gente tem que a cada dia, irmão, sufocar mais e mais e mais esse velho homem que existe em nós.
o nosso papel, um dos nossos papéis, né, desculpa, é todos os dias, sufocar o eu, sufocar o ego que existe em nós. Porque a gente precisa ouvir a voz do nosso pastor. Vamos agora continuar olhando a figura do Senhor Jesus como pastor. Veja só o cuidado dele com todos. Vamos para capítulo 15 de Mateus. O destaque desse texto sempre é essa relação que existiu entre o Senhor Jesus, né? Esse momento aqui entre o Senhor Jesus e a mulher cananeia. Mas não é interessante esse verso 24? E ele respondendo, né? Está vendo? O Senhor Jesus respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você que participou da aula ontem, né? As mulheres, é claro, não participaram, nem os jovens, mas você, meu irmão, que participou da aula de ontem sobre o milênio, uma das coisas que acontecerá com o povo de Israel é que Deus vai reunir esse povo no milênio. Só que não é interessante que o Senhor Deus, né, o Senhor Jesus, eles sempre quiseram fazer isso e eles nunca desistiram do povo de Israel? Essa é a função do pastor. A função do pastor é unir suas ovelhas. Então, olha só, irmãos, não interessa o que acontecer conosco. Não interessa. Não interessa o que aconteça conosco ou com outras igrejas verdadeiras que existem por aí. Não interessa o que acontece com a gente, com outras igrejas verdadeiras e talvez com alguém que se converte e está fora da igreja. O objetivo é que a gente seja unido. Esse é o grande objetivo. E a gente tem que começar, é claro, com a nossa igreja local. É aqui que tem que ser unido. Por quê? Porque nós fazemos planos juntos. Nós temos, a gente tem até dinheiro junto. Então, a gente olha para algumas pessoas e cuida delas juntos. A gente tem que estar unido. E eu tenho que identificar quem é meu inimigo. E eu sei que você não é meu inimigo. Você é o meu amigo. Você é minha amiga. Preciso disso. O objetivo do Senhor Jesus é unir suas ovelhas. Não se esqueça, ele é pastor. Então a gente precisa estar unido aqui. E a gente precisa se unir com outros crentes também. Ter as mesmas ideias. O problema é que a gente está difícil de encontrar. Eu estou procurando os caras, mas estou achando difícil encontrar. Porque falei outro dia e repito. É 25% de crente, pastor, não é isso? 25%? Então quer dizer que numa sala de 30, vai. Vamos lá, 25%, daria 7, 8. 7,5, né? Mas vamos para 8. Eu não estou vendo esses crentes lá. Eu vejo todo mundo mais ou menos igual. Onde estão esses caras? Onde estamos nós, irmãos? Ou será que a gente se comporta igual a eles e a gente não percebe? Ou será que a gente tem que trabalhar no meio de crente para parecer crente? Não, irmãos. A gente tem que gostar de crente. O crente é o mais legal. Tem gente que fala assim, não quero negócio com crente. Tenha vergonha de falar isso, hein? Não, eu quero negócio com crente. Porque se eu fizer negócio com crente, nunca dá errado. Pode dar errado devido ao nosso pecado, mas é o nosso. Não porque ele é crente. O Senhor Deus, o Senhor Jesus veio para unir as ovelhas perdidas de Israel. E quando ele une, não se esqueça, é ovelha. Aqui tem que ter ovelha. Nós somos ovelhas do pastorado do nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos amigos crentes, mesmo com outro tipo de interpretação bíblica, muitas vezes a gente é muito amigo de um pentecostal, por exemplo, mas a gente tem que ser crente. Tem que ser unido. Você percebe que existem certos movimentos e grupos que eles se defendem até a última coisa, e crente não, crente ataca o outro. Ou cristão, vamos chamar cristão, vai. Ele ataca o outro. Eu não estou falando que a gente tem que ser igual a esse povo, porque quando é mentira, Quando é pecado, tem que falar mesmo. Quando é injustiça, a gente tem que falar mesmo. Tá certo? Tá certo. Só que nas coisas que são de Deus, sejamos firmes, irmãos. Sejamos firmes. O Senhor Jesus, Ele quer nos unir. Muito bem, mas vamos continuar. Porque em 1 Pedro, capítulo 2, a gente também vê algo que o Senhor Jesus... Agora a gente vai lá para uma das cartas, né? 1 Pedro 2, 25. E aí, olha só. A ideia do Senhor Jesus, é claro, é unir as suas ovelhas. Quando ele está lá no Velho Testamento, né, em Mateus,
que Mateus ainda é Velho Testamento, ele está cumprindo a lei ainda, está falando basicamente com o povo de Israel, muito bem, mas só que, irmãos, depois amplia. E aí a questão não é simplesmente de um povo, a questão é de uma nação, mas é de um povo que vai ser dele para toda a eternidade. Porque éreis, verso 25 do capítulo 2 de 1 Pedro, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pastor. E aí eu vou lá em Apocalipse capítulo 7, que é o nosso verso da noite. E o que a gente vê? O Cordeiro que está no meio do trono apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. Agora que a gente voltou para cá, o cordeiro, irmãos, ele pode apacentar. Este cordeiro aqui, ele pode guiar. Ele já foi ovelha. A gente não pode esquecer que ele foi obediente até a morte de cruz. A gente não pode esquecer que ele morreu na cruz por nós. Ele foi cordeiro. Este cordeiro aqui, que foi ovelha, que foi cordeiro, que foi obediente, ele é pastor. Então ele pode nos guiar. Ele é o nosso pastor. A gente tem que lembrar. Lembra? Verdes pastos. Quem nos guiou até lá? Ele. Águas tranquilas. Quem nos levou até lá? Ele. Irmãos, nós não sabíamos o caminho. Nós não sentíamos segurança em ir para lá. Nós não gostávamos de lá. Foi Ele que nos levou. E quando agora, na eternidade, nós estamos ali para viver para sempre, sabe o que Ele faz? Ele acrescenta vida para nós. Porque a Bíblia está falando aqui para a gente que Ele apacentará e lhe servirá para as fontes das águas da vida. A questão é que esta vida que está falando aqui, ela já começou. Meu irmão, minha irmã, você não vai morrer. Você pode até fechar os olhos para essa terra. Falei hoje pela manhã, ou outro dia, não lembro. Você pode até fechar os olhos para essa terra. Você não irá morrer. Nunca haverá morte. Aquele que está em Cristo, nunca haverá morte. A vida, esta vida já começou. Pois eu peço a você, faça do teu lar um antegozo do céu. Mais uma vez eu peço. Faz desse lugar aqui, ó, um antegozo do céu. Que os nossos filhos não se cansem de vir aqui. Que a gente esteja, por exemplo, que nem o irmão Genésio, né, irmã Helena, e a filha vem aqui, David e Marcinha, a filha vem aqui. Conceição, os filhos vêm aqui. Zenilda, a filha vem aqui. Que isso aconteça com a gente. Né? E daqui a pouco, Marisabel, Petro se casem. E eu espero que seja logo. É brincadeira, princesa. Brincadeira, Petro. Fica lá quanto tempo você quiser, principalmente porque se você for embora, sua mãe chora. Ô Ney, você não vai chorar? Não, eu vou ficar um pouquinho só. Mas a vida passa. Mas que eles não cansem de vir aqui. Não cansem. É aqui o lugar deles. Que aqui seja o antegozo do céu. Porque a vida eterna já começou. Porque aqui é a conclusão. Mas só que João 10:10 diz, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas o nosso pastor, aquele texto está falando do bom pastor, mas o nosso pastor diz o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Irmãos, tem que ser boa a nossa vida. Por quê? Porque já estamos na vida eterna. Já estamos. Ele vai nos guiar, Deus seja louvado. Mas Ele vai nos guiar numa vida, aí sim, né? Plena. Por que plena? Porque lá nós estaremos livres da presença do pecado. Lembra disso? Lá nós teremos uma vida eterna.
Plenitude de Deus para todo sempre. O pecado não estará mais lá. Hoje em dia, somos livres do poder dele. Nós conseguimos lutar contra o pecado. Mas ele ainda está conosco. Não fomos livres ainda dele, da presença dele, apenas do poder. Mas em breve seremos livres do poder e da presença. E ele vai nos guiar nessas águas, que são fontes de água da vida. Esse é o papel do Cordeiro, um dos papéis do Cordeiro no céu. Muito bem, mas o texto, ele continua, porque o verso 17 do capítulo 7 de Apocalipse diz assim, desde o início, tá? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E aí, irmãos, vem essa delícia de final de capítulo. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Bom, aqui está o início, né, dos novos céus e das novas terras. E é esta promessa que é reservada para nós. Vamos sempre lembrar, a gente não sabe como é isso. Nós não sabemos o que é isso aqui. Porque nós choramos. O sofrimento, ele acompanha a humanidade desde Adão e Eva. Ô Neil, mas outro dia você falou para nós, né, desde o pecado de Adão e Eva, né? Isso, você falou para nós que talvez existia algum probleminha antes. Talvez sim, é verdade. Mas não vem comparar o que aconteceu com o pecado com antes do pecado. A gente só não sabe. Só isso. Direito. Mas, claro, se as leis da natureza eram iguais antes do pecado, então é claro que a gente tinha que ter alguma perda de energia. Isso não existe isso aí. Tá? Senão, também, nosso querido irmão Adão, ele teria energia infinita. A gente não sabe dessas coisas. É verdade. Mas não vamos comparar o Senhor Deus, todas as tardes, vindo conversar com um homem, com o que acontece conosco hoje. A gente constantemente fugindo dele. A gente é crente e ainda peca. A gente é habitação do Santo Espírito e ainda peca. A gente tem a palavra do Senhor, o Santo Deus, Pai e Filho, habitando em nós por meio do Espírito, e a gente machuca as pessoas na nossa casa ainda. Então não vamos comparar com isso. Se a gente for pensar, poxa, como seria que Deus descesse todos os dias para conversar conosco, para ver como foi o dia? Interessante isso aí, não é? Não pode comparar qualquer coisa que a gente tenha de dificuldade antes do pecado, com Deus limpará de seus olhos toda lágrima. É só a gente perceber o dia de hoje na nossa igreja. Não podemos comparar isso aqui. A gente não pode comparar as perdas que nós tivemos. A gente tem orado por um irmão, né, que foi extubado e entubado novamente. Como pode isso? Que doença é essa? Que a gente não entende. Mas Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Porque, assim, olhando essas coisas que acontecem, a gente fica receoso. O irmão é extubado, está tudo bem, manda foto, daqui a pouco entuba novamente. Tristeza, irmãos. Não tem como isso não machucar seu coração. Mas Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E aí, vamos lá. Porque, como eu disse, isso aqui tem que ser o céu, porque não é possível nem no milênio. No milênio, o Senhor Jesus castigará pessoas. No milênio, como falei no início da mensagem, crianças de 100 anos morrerão. No milênio, no final do milênio, quando Satanás for liberto das cadeias, ele vai enganar as nações. E as nações ainda vão querer guerrear contra Jesus. Já está escrito, e eles vão querer guerrear. Não é um milênio aqui. Isso aqui é incompreensível para nós. Agora, vamos lá, meus irmãos, que lágrimas são essas? Porque daí eu quero só que você perceba uma coisa. Capítulo 7 é o céu. E capítulo 21 também, só que eles estão separados. Vamos lá no capítulo 21 rapidinho.
Eles estão separados por todos esses capítulos aqui, todas essas informações que o livro traz para nós. No capítulo 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada a seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E aí a Bíblia nos conta: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aí, só que daí continua. No capítulo 7, acaba aí. No capítulo 21, o verso 4 ainda fala: e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então nós temos essa informação no capítulo 7 e no capítulo 21. No capítulo 7, vamos lá? Que lágrimas são essas? Então é assim, se a gente pensar no contexto imediato, que é no próprio texto, que é o capítulo 7, o verso 14 diz o seguinte: e eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Se nós formos, irmãos, para o capítulo 6, e eu tenho lido bastante esse capítulo, esses versos, para vocês, capítulo 6, versos de 9 a 11, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e os seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Muito bem. No contexto imediato, irmãos, então a gente vê o quê? Sofrimento e martírio. O povo de Deus passou por isso, eu digo aos irmãos, o povo de Deus passa por isso. Sofrimento e martírio. Nesse país, nós não temos esse tipo de coisa em relação ao cristianismo. Na verdade, o que existe nesse país até é uma enganação em relação a esse povo que se diz crente. Eles não são, me perdoe, não são. Não são. Se eles continuam fazendo o que eles faziam antes, se eles continuam gostando da vida que eles deveriam ter abandonado, né, que tinham antes, se eles olham para trás, ao continuar a sua caminhada, que deveria ser para o céu, então eles não são crentes. Não acredite nessas coisas, irmãos. Não é porque alguém abriu uma porta de uma igreja em qualquer lugar, uma porta qualquer, e chamou aquilo de igreja, que é igreja. Então o que existe nesse país, na verdade, é uma grande enganação. E aí, o que acontece é que crentes verdadeiros são comparados a esse povo que está por aí. Mas existem lugares em que cristãos estão sendo perseguidos, sim. E existe sofrimento e martírio. Então, é um grande problema. Bom, esse é o contexto imediato do capítulo 7, capítulo 6 de Apocalipse. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Por quê? Porque eles pediram. Quando é que o Senhor vai vingar? O Senhor Deus vingou agora. E agora está limpando os olhos, né, dessas pessoas. Está limpando as lágrimas, dos olhos dessas pessoas. Só que a gente também não pode esquecer que o Senhor Deus, Ele quer fazer isso com você hoje. Hoje nós cantamos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Cremos nisso, irmãos? Cremos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Se cremos nisso, estamos crendo naquilo que Deus quer para nós. Que nesse mundo em que há sofrimento, às vezes a gente sofre, mas que a gente creia que em breve teremos alegria. Em breve teremos alegria. Então essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é cuidar do seu povo. A vontade de Deus é trazer alegria para o seu povo.
E a gente vê o capítulo 25 de Isaías. Vamos lá? Isaías capítulo 25. No verso 6, a gente lê o seguinte: e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos, com vinho velho, bem purificado. E destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. E olhe só a vontade do nosso Deus: aniquilará a morte para sempre. Opa, então o Senhor Deus está prometendo coisas para frente. O Senhor Deus está prometendo coisas que não podem ser cumpridas nessa terra. Aniquilará a morte para sempre, está no futuro. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor o disse. A vontade de Deus é limpar de nossos olhos toda lágrima. Só que Ele já está fazendo isso agora. É o objetivo do nosso Deus. Agora, o que o Senhor Deus está fazendo hoje? Ele está limpando as lágrimas dos nossos olhos de todo sofrimento. Todo sofrimento. Mesmo que não exista martírio num povo como o nosso, nós sofremos. Não por causa da perseguição, como está lá no capítulo 7 de Apocalipse, mas por causa das circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida nos fazem chorar, irmãos. Você chorou essa semana? Pensa nisso. Você chorou em algum momento, nesse mês que passou, que está acabando agora? Por causa desse sofrimento? Pois o Senhor Deus está cuidando de você, meu irmão, minha irmã. É isso que o Senhor Deus está fazendo. A questão é que eu e você, a gente não vê o futuro. A gente não vê o que está lá na frente, mas Ele já está lá. Com os nossos olhos secos. É assim que está na cabeça do nosso Deus. Nós precisamos passar por isso. Mas o nosso Deus está cuidando de nós. Porque como cantamos, o seu amor não falha. Como cantamos, você sabe que tudo coopera para o meu bem. É isso. Por isso que Ele pode dizer que lá no futuro, no céu, que não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais morte. É por isso, porque Ele já está fazendo isso por nós. E eu vou dizer uma coisa. Eu tenho visto aí sim, nessa igreja, amigos meus, pessoas vencendo as dificuldades dessa vida por causa de Cristo. E não existe uma outra coisa, é por causa dEle. Por tudo que Ele tem feito a esse povo, que Ele um dia reuniu para ser pastor deles. Ele está limpando os olhos, as lágrimas de todos os olhos. E aí, eu quero terminar aqui. Porque eu quero dar um destaque a essa palavra enxugar. Bom, como a gente sabe, o que manda no significado da palavra é o contexto. É isso que manda no significado da palavra. Por exemplo, se eu falar para você, defina manga. Certo? Manga. O que você falaria para mim? Então, aí. Pronto, peraí. Qual é o contexto, Neil? Porque tem muita diferença. Será que eu vou limpar com a manga da minha camisa a sujeira que eu fiz ao chupar uma manga? Certo? Beleza? Então, quem manda no significado da palavra é o contexto. Porque as palavras trazem várias ideias. Por exemplo, boca. Fala, defina a boca. Professor de língua portuguesa. Defina a boca. Né? Depende. Você está falando da boca de fumo? Não, eu não. Não é? Você está falando da cavidade por onde você bebe água? Você está falando que o cara perdeu o gol na boca do gol. Hein? Pô, mas você estava na boca do gol. É disso, do que você está falando? Não é isso? Quem manda, né? Quem manda no significado da palavra é o contexto. E é claro que existem palavras que elas poderiam ser traduzidas de outras formas.
Elas poderiam. Tem que ter escolha. Quando uma pessoa, que não é o meu caso, eu não tenho capacidade, que eu não tenho conhecimento para fazer isso, certo? De chegar e escolher a palavra certa para colocar aqui, mas de qualquer forma, essa deve ser uma boa palavra, enxugar. Só que o problema é que ela também, dependendo do contexto, essa mesma palavra aqui, pode significar destruir e apagar. Ela pode. Eu não procurei em outra Bíblia. Alguém tem alguma outra palavra que ele limpará? Na verdade, na minha Bíblia é limpará. Eu estou falando enxugar, né? Mas é por causa do texto que eu li. Mas assim, está vendo? Limpará de seus olhos toda lágrima. A ideia é de enxugar, certo? Não sei se alguém tem uma outra palavra aí. Mas uma palavra pode trazer várias ideias. E as outras ideias também caberiam. Seria destruir, mas a gente não vai destruir lágrima do olho de ninguém. E nem apagar. Então, limpar, enxugar, deve ser um bom texto. Certo? Deve ser uma boa tradução, claro, eu acredito nisso. Mas se a gente pensar no sofrimento, então. Se a ideia do Senhor Deus limpar dos nossos olhos toda lágrima é o sofrimento, o que Ele fará com o nosso sofrimento? Entende? Na verdade, irmãos, o que Deus quer é aniquilar todo o sofrimento. Todo o sofrimento. E sabe o que vai acontecer? Ele fará isso. Eu e você precisamos apenas esperar. Enquanto a gente não tem esta condição de Deus fazer isso por nós, do Cordeiro ser o nosso guia até as fontes das águas da vida, e também em relação à pastagem, enquanto isso não acontece para toda a eternidade, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos permitir que Ele faça isso agora. E vamos nos entregar ao Senhor Deus como ovelhas que têm pastor. Não vamos querer que a gente mesmo decida sobre a nossa vida, mas vamos deixar que o nosso Deus cuide de nós em todos os aspectos, porque o Cordeiro vai nos apacentar, o Cordeiro vai nos levar para beber água, e Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Então o sofrimento um dia vai acabar. Que Deus te abençoe e que você seja firme na caminhada que você tem até o céu. Que você cuide de sua família, cuide de sua igreja. E lembre-se, todas as vezes que você chegar em algum lugar, o reino chegou. Um súdito do reino chegou. E se um súdito do reino chegou, ele é uma ovelha que tem pastor. Não se esqueça nunca disso. Qualquer lugar que você esteja, sempre lembre. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu povo. Abençoa a todos nós. Nos ajude, Senhor Deus, a sempre ouvirmos a Tua voz e seguirmos a Tua orientação. Também, ó Pai, nos dê fé suficiente para saber que o Senhor, ó Pai, está cuidando de nós. Que o choro pode durar uma noite. Que o Senhor, ó Pai, vai estar no dia de amanhã já, trazendo alegria para todos nós. E que também, ó Pai, um dia toda a lágrima será de uma vez por toda limpa dos nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém.